Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, editorialista, jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. A Rádio CT é mais um canal de comunicação que o CT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque aqui na programação da Rádio CT e o Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando, ouvinte, que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de ciência e tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois os setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e passaram a ter voz. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT, que é muito bem dirigida pelo engenheiro Gino Genaro, a intenção é conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade, como você pode perceber. Pois se temos uma rádio hoje, é porque queremos ter conteúdo e qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que ele está sendo informado. E a RádioCT.com você pode acompanhar às 24 horas do dia, informando e da noite também, orientando o trabalhador, porque aqui o movimento sindical tem voz e tem espaço também. E você pode participar da programação aqui da Rádio CT, divulgando a sua entidade de classe nesse telefone 12, que é a área aqui de São José dos Campos, 3904-3453. 12-3904-3453. Ou então você pode mandar o seu e-mail aqui para o radioct@sindct.org.br. Serei mais explícito. Rádio C de cebola, T de tatu, @sindct.org.br. Boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né, Paulinho? Para conversar um pouquinho com os ouvintes sobre as notícias que estão rolando aí na área de ciência e tecnologia, principalmente a área aeroespacial. Por falar nisso, você acabou de tirar do prelo e do forno também a nova edição do Jornal do CT, Shirley. Então, esse final de ano está atípico. A gente tem essa última edição que está disponível no INPE, a edição 42, e já está saindo uma nova edição 43, que deve... Uma extra? Ela não é extra, na verdade é de dezembro, que como o mês de dezembro é mais curto, então... por essa razão, a gente está saindo um pouquinho antes. Então, são duas edições. Então, a edição 42, que ela, na capa tem o Geilson e o Lino, né, que fala sobre o LIT, e vai sair uma próxima edição, que daí, por enquanto, ainda é segredo a capa, né, mas também tão interessante quanto a 42. Bom, por falar na 42, o Jornal do CT expôs lá a explosão do VS-40M, que mostra aí que pode retardar o projeto SARA. É verdade, Paulinho. Apesar do CTA ter feito pouquíssima divulgação, se você entrar no site da AEB ou mesmo no site do MCTI, do Ministério de Ciência e Tecnologia, você vai encontrar, sabe o que sobre essa notícia, sobre tudo isso que aconteceu, ou antes, absolutamente nada. Então, infelizmente, eles não divulgaram, né? Deveria divulgar, porque eu acho que esses testes, tudo que envolve coisa que você está aprendendo a fazer, é natural que aconteça alguns erros mesmo. Mas foi o que aconteceu. Houve uma falha, né? Eles lançaram o VS-40, o CTA, né? Através Foi do agora IAE. no mês de novembro? Foi.
Foi agora no mês de novembro, foi dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro eles lançaram o satélite lá em Alcântara. Tentaram lançar, né? Na verdade, acionou e explodiu. Mais uma vez lá em Alcântara, e a notícia que você pode acompanhar de manchete na página do jornal do SINDICT, que já está disponibilizado em todas as repartições do INPE. Já estão lá e está na internet também, para quem não teve acesso aí, que de repente a pessoa está de férias, alguma coisa, tem também na internet. É só entrar lá e acessar. Olha, então atenção, vou dar uma manchete aqui para você que é de CIT, de Ciência e Tecnologia, para você procurar, porque uma falha ainda não identificada acabou resultando no dia 13 de novembro na explosão e na distribuição do foguete, o VS-40M, que imediatamente após a ignição do motor na rampa do centro de lançamento lá de Alcântara, o foguete que conduzia um protótipo do satélite de reentrada atmosférica, que é o SARA, que foi projetado para transportar os experimentos a serem realizados lá em ambiente de microgravidade, ele acabou explodindo ali mesmo. O acidente agora pode resultar no retardamento do projeto SARA, e a sequência das imagens que mostra lá no site de CIT mostra que foram divulgados pela TV Brasil também. Isso, a TV Brasil foi uma das poucas emissoras que acompanhou o lançamento. Agora, o que representa isso? O prejuízo tecnológico com a explosão, a explosão e também o que ficou escondido desse acidente, Shirley. Pois é, então, Paulinha, ainda bem que você falou em prejuízo tecnológico, porque na verdade, até no dia seguinte do acidente, a imprensa local aqui, eles entraram em contato comigo aqui, porque aqui é um dos poucos órgãos de imprensa que trabalha esse tipo de assunto. Aí a primeira coisa que pergunta é quanto que gastou e quanto que foi o prejuízo. O prejuízo está por volta de 20 milhões. Mas isso dentro da área espacial, isso é dinheiro de bala, né? Para você ter uma ideia, a reforma ampliação do LEED é 260 milhões. Um satélitezinho que você vai lançar é 200 milhões. Então, isso não é muito dinheiro. Para ciência e tecnologia... Para a área não é então, prejuízo. Por isso que tem que trabalhar com parâmetro. E é pesquisa, né? Só que nesse caso, esse VS-40, só para as pessoas entenderem, VS, né, de veículo, de satélite, 40 é motor. Uhum. Aliás, veículo, esse S40 é o modelo do motor, M modificado. E várias palavras que você falou, microgravidade. Microgravidade é uma determinada altura, altitude, né? Altura com relação ao solo. Então, digamos que seria uma altitude intermediária. Não é a do satélite Sirius, por exemplo, é polar, tem a que tem gravidade que é mais abaixo, aí tem a microgravidade intermediária e tem a geoestacionária, que ela é muito mais alta, que ela é satélite de modelo de comunicação. Então, é uma órbita baixa. E por que é reentrada? Porque, na verdade, ele é lançado e ele é devolvido. Isso, ele é devolvido. Então, ele praticamente só faz uma curva. Ele sobe com a propulsão desse motor, com a força desse motor, e aí ele faz uma curva, porque daí ele vai perdendo a força, e retorna para a Terra. Nesse pequeno período que ele passa lá em cima, que não passa de 4 minutos, ele faz as pesquisas que ele tem que fazer lá, que é testar. Ele testou dois subsistemas lá nele. E só como no caso, ele não deu certo, ele nem saiu do lugar, ele queimou na plataforma mesmo, aí não teve como fazer testes, né, do motor principalmente, que é o que falhou. Mas o SARA, que daí foi um furo de reportagem nossa, porque nenhum lugar divulgou. O SARA ele não foi destruído. O SARA é o satélite que vai na ponta do foguete. Muito bem. Apenas o VS-40. Ele caiu no chão. Ele não foi danificado. Ele não foi danificado. Eu me lembro que eu vi aqui nos corredores. Deu uma tostadinha, né? Mas ele funcionou. Só uma tostada na tinta. Ô, Shirley, mas eu vi aqui nos corredores da Rádio CT que a aeronáutica, a quem o DCTA é subordinado, acabou divulgando uma nota de que ninguém se feriu nesse acidente e de que a campanha de lançamento do foguete, que é batizada de Operação São Lourenço, ela continua. Ela deve continuar, certamente deve continuar, porque também não tem muita gravidade nessa questão, porque o VS-40 ele já voou 2 vezes, Paulinho, aqui no Brasil.
E ele também já voou fora, quer dizer, ele já foi lançado e deu certo. Então, foi um erro do conjunto ali, alguma coisa que falhou, alguma infelicidade. Mas Agora, ele já foi testado, esse motor. Shirley, mas com 300 pessoas que estavam envolvidas no projeto, entre civis e militares, e desde o dia 22 de outubro, essa operação, ninguém se feriu mesmo? Não, ninguém se feriu. Isso é fato consumado, né? Está sob investigação o que eles fazem para não errar na mesma coisa, né? Observar o que aconteceu e tudo mais. Mas não houve mesmo. As pessoas, até o Raimundo Rodrigues Pereira, que é um jornalista, famoso jornalista aí, né? Ele foi representar o sindicato e ele acompanhou. E realmente não houve feridos, só que foi uma big de uma explosão. E um baque. O pessoal estava observando de longe, eles ficam de longe olhando. E foi um baque. Eles já esperavam que fosse dar certo, na verdade. Shirley, você que acompanhou essa matéria, esse satélite, esse foguete, ele foi desenvolvido pela Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte e pelo IAE aqui. E cabe responsabilidade para um ou para outro? Então, a responsabilidade é do IAE mesmo, do CTA e da Aeronáutica, né, no caso, e o Ministério da Defesa. Na verdade, a universidade, eles trabalham em parceria. Eles fizeram um dos dispositivos que eu te falei. Porque no satélite, foi 2 dispositivos. Foi o sistema de atitude e órbita, no modelo simplificado, e foi um GPS também, para uso espacial. Então, esses 2 que foi. Então, esse GPS que foi feito pela Universidade Federal, né? Lá do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Onde nós tivemos aqui o professor Robério Paulino, Isso. que é de lá e é professor da Universidade Federal. Coincidentemente que ele veio nos fazer uma visita aqui. Realmente. Então, na verdade, a responsabilidade não é da universidade, né? Eles apenas colocaram uma pesquisa deles ali junto, dentro do satélite. A responsabilidade é da Aeronáutica mesmo, do Ministério da Defesa. Bom, então, você que nos ouve nesse momento, no último dia 13 de novembro, ocorreu a primeira tentativa de se colocar no espaço a plataforma denominada de SARA, que é Satélite de Reentrada Atmosférica. Essa é a essência desse projeto, que foi projetado para transportar os experimentos, como você disse, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a serem conduzidas num ambiente da microgravidade. Você poderia explicar? A primeira camada, ela ficaria microgravidade, seria um pouquinho só acima dessa atmosfera? Acho que são 150 quilômetros, se não me engano. Aí eu teria que olhar, 200 quilômetros de altura. Quer dizer, essa é a microgravidade. Bom, então... A partir de 100 já é microgravidade. Bom, então o DCTA e o IAE que foram os responsáveis pelo lançamento. Isso. Que não aconteceu. Que ele não aconteceu. Aí as pessoas falam, mas é parecido com aquele acidente do VLS? Não, é totalmente diferente. Primeiro que não houve nenhuma vítima, graças a Deus, né? E graças aos cuidados também que eles tiveram com segurança, né? Mas é diferente. Por exemplo, o VLS, ele tinha 4 estágios de como se diz? 4 estágios de motor. O primeiro era o motor... O terceiro estágio do VLS era justamente esse motor, mas era um motor que não estava sendo testado no dia do acidente. Então, não tem relação nenhuma. Shirley, agora pelas imagens, a diferença do VLS para o VS-40M é que o VLS ele seria lançado na vertical e o VS-40 na diagonal. Você observou bem. Sim. É bem diferente. É diferente, porque... Bom, eu vou supor aqui, né? Porque o VLS ele ia para vertical. Ele ia para uma altura maior. Aí ele tinha muita diferença de motor e propulsão também. Então, só para você ter uma ideia, no primeiro estágio dele tinha 4 motores. Esse tinha 1 apenas. Então, ele tinha muito mais combustível sólido que eles usam. Esse é um combustível menor. Então, ele ia ter só uma força até uma certa altura. Aí depois ele já reentra, né? No caso do SARA. Agora o VLS não. O VLS ele ia colocar em órbita um satélite para ficar lá. Que também não deu certo. Bom, então, para o ouvinte se completar nessa informação, trata-se de um projeto em desenvolvimento
no Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é o IAE, pertencente ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Shirley, nós vamos para um breve intervalo e de volta aqui a gente continua e também com convidado especial para falar aqui no Clique Jornal. O Clique Jornal, como o senhor sabe, o senhor e a senhora, é mais um canal de comunicação do SINDCT. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E como nós dissemos há pouco, a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDCT propõe, não é criado assim para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia e o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque aqui na programação da Rádio CT e, é claro, do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. Temos aqui a presença da POESP, que é o sindicato da categoria dos professores do estado de São Paulo, o professor França, o professor Antônio Lages França e também o professor Jorge Menezes, o professor Jorginho. Primeiramente, professor Jorginho, que veio falar sobre a POESP e depois da greve dos professores do estado de São Paulo, houve conquista, o governo do estado acabou retraindo e aceitando a reivindicação dos professores. Professor Jorginho, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Silei. Eu quero dar... O Eduardo. Eduardo também. E os ouvintes também da rádio, uma boa tarde, né?
e também desejar a todos um Feliz Natal. Boa lembrança, professor. E agora, o ano que vem, um ano novo, a gente vai ter que ter muita luta e muita disposição, né? E o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente espera ter algumas vitórias, né? Professor Jorginho, por falar em vitória, os professores e os estudantes tiveram 2 vitórias e o governador e a Secretaria de Educação 2 derrotas de uma malfadada campanha aí de modificação do ensino. Bom, os professores acabaram conquistando direitos e os alunos ocupando as escolas fez com que caísse o secretário de Educação do Estado e que o governador voltasse atrás naquela chamada reorganização escolar. O que é que o professor tem a dizer sobre isso? Então, primeiro é o seguinte, a greve dos professores, que foram 92 dias de greve, né? Não teve muitos avanços econômicos para o professor, as conquistas também não foram muitas, mas teve uma conquista que nós... pequena, mas foi, né? Os professores de categoria O, que são os professores contratados, né? Eles trabalham 2 anos e fica 180 dias de reguardo, né? 6 meses. Sem poder trabalhar, e é proibido trabalhar. É a única categoria do Brasil que é proibido trabalhar. Mas nesses 6 meses, vê que ele vive de brisa, né? Ele não come. O professor realmente não precisa comer, não precisa pagar água, luz, ficar 6 meses sem trabalhar. Né? Mas nós tivemos uma conquista, porque é o seguinte, ao invés de ser 2 anos, nós aumentamos para 3 anos. Isso é uma conquista. De 200 dias, nós diminuímos para 180 dias. Parece pouco, mas infelizmente é o que nós conseguimos, né? Mas vai se ganhar tanto dinheiro em 2, 3 anos que pode ficar 6 meses sem trabalhar? Isso daí com esse salário bom que nós temos, dá para a gente comprar pelo menos um caixão e para poder... Pelo menos o caixão. Então, mas só o caixão, porque a cova, o túmulo lá, não dá pra gente comprar com esse dinheiro, né? Só o caixão. Só. Então, deve ser igual que trabalho da formiga, né? Ela trabalha durante o verão, guarda, aí depois no inverno ela come. Só que com o salário do professor dá para guardar igual a formiguinha faz? Olha, não sei, o salário do professor, não sei, até hoje não consegui guardar, né? E não vejo nenhum professor que vive, por exemplo, do seu salário, guardar alguma coisa, né? Mas a cabeça do governador é outra, né? Professor, mas nesse caso, pelo menos houve a conquista. Houve uma conquista. De 2 anos para 3 anos, que exatamente. é o período de trabalho. Certo. E de 200 dias que ficaria parado, sem poder dar aula no Estado, na particular pode. Na particular pode, mas no Estado diminuiu para 180 dias. Era 200, diminuiu para 180 dias. Agora, vão avançar mais os professores para cair pelo menos por uns 90 dias? Olha, o que nós queremos é exatamente o professor ter o direito que é pela Constituinte, certo? Então, existem 2 leis no Brasil. Existe a lei, por exemplo, seletista e a estatutária, né? Essas 2 leis, nós queremos que o governo cumpra essas 2 leis, porque não existe outra lei. O que o governo faz? Ele passa por cima de tudo isso daí e forma uma outra lei, burlando o judiciário que hoje é uma vergonha no país, e burla mais uma vez o judiciário. Então, nós queremos que o governo realmente faça cumprir a lei. Nada mais do que isso daí, né? Enquanto está falando negócio de conquista, né? Eu acho que os estudantes deram uma lição, por exemplo, de maturidade, uma lição de civismo e uma lição não só para o governador, mas para a sociedade toda, certo? Que o governo colocou, por exemplo, um projeto para reorganizar a escola, né? Que na realidade não reorganiza nada, sem se passar, por exemplo, a outras questões, que é a questão pedagógica, né?
a questão do salário dos professores, não só dos professores, também da merendeira, do servente, de toda a comunidade escolar. Mas o secretário chegou a procurar os professores, a POSP, ou mesmo os alunos, a comunidade como um todo, para falar sobre esse assunto, ou ele simplesmente pegou e falou, não, vou fazer essa reorganização, entre aspas? Não, ele chamou sim, ele chamou a POSP, né? Chamou a POSP e falou assim, tá aqui, ó, nós vamos fazer isso daqui, ó. E aí, daí a POSP, nossa presidente, né, colocou, mas como? Não foi discutido, não foi feito nada, queremos saber como se passa esse projeto, que até agora a gente está sentado aqui, vocês também vão apresentar esse projeto, e nem lemos esse projeto. Então, antes da gente aprovar alguma coisa, a gente tem que sentar e discutir, ver, né? Propor né? Algumas mudanças, tudo isso aí. Ele simplesmente falou, é isso e pronto. E aí nós vamos fazer isso daí. E ele começou a implantar isso daí. Diante disso daí, várias escolas, né, eram para ser fechadas. E outras, naturalmente, seria remanejada. E aí os alunos, te contar, teriam que estudar em lugar totalmente diferente, né? Agora, professor Jorginho, com tanta luta, com tanto descaso por parte da Secretaria de Educação, o professor ele fica esgotado fisicamente. A síndrome de Burnout, que é aquela doença do esgotamento, pegou muitos professores. E qual é o tratamento para essa síndrome de Burnout? Você tocou num caso sério agora, seguinte, eu sou aposentado, o França também é aposentado, né? E a gente, te contar, são privilegiados, estamos aqui conversando contigo, estamos aqui, te contar, ainda lúcido, né? Então. E ainda andando, te contar, mas se você olhar, por exemplo, a maioria dos professores aposentados, hoje, estão em cadeira de roda, estão, te contar, com problema sério. Esgotamento físico. Físico, mental. Né? E depressivo também. Físico, mental. E aí você olha para aquele professor que deu aula junto comigo, né? Nossa, está caído. E a gente fica, te contar, chocado, né? Porque o professor parece... E pior de tudo é o seguinte, que o governo cortou todos os médicos. São José dos Campos, se você chegar ao SEAMA, por exemplo, no SEAMA, que é o nosso Instituto da Previdência, né? A gente tinha vários médicos, hoje tem 3 médicos lá, e temos os convênios, né? Só que foi cortado todos os convênios. Hoje o funcionário público não tem mais assistência médica nenhuma. Então, ou ele vai, por exemplo, para o SUS, né? Ou ele, te contar, tem que pagar. Ele não pode pagar, então ele vai para o SUS e aumenta mais o problema do SUS, né? Quer dizer, então, se um professor der um grito na sala de aula, a gente nem deve mais falar, não, esse professor está louco. Não, ele está com síndrome de Burnout, que é até mais politicamente correto. A gente brinca com uma situação dessa, mas é muito sério o que está passando fisicamente, mentalmente, o professor. Porque né? é uma espécie de assédio moral, né? Porque a pessoa, ela ganha mal. Aí ela vai brigar pelo salário dela, ela apanha da polícia. Como se ela estivesse errada. Eles mantêm as palavras deles, eles modificam muito pouco, né? Então, eu achei que uma das grandes vitórias que foi conquistada através dos meninos, né? Foi a queda do maionese, lá do Helmas, né? Certo, exatamente. Professor França, eu gostaria de ouvi-lo. Que bom falar com o professor França. Há quanto tempo? Vou fazer um depoimento aqui. Pois não, professor França. Eu lecionei 46 anos. Uhum. Se eu tirei umas 3 lições lições de tratamento de saúde, foi muito. E uma por acidente, outra por cirurgia, e a terceira que minha coluna travou
E depois de uma semana eu fui no médico e ele mandou ficar em repouso. Mas agora que eu estou melhorando, já dei aula a semana inteira. Mas o que eu notei é o seguinte: na minha vida de professor, eu conheci professores excelentes, mais que excelentes, ótimos com louvor, como se diz. E eu percebia no decorrer da minha vida com eles, que esses professores excelentes, com raras exceções, é lógico que toda regra tem exceção, eles foram se tornando bons, depois medíocres e alguns até maus. Por causa desse problema que o Jorginho estava acabando de falar. A síndrome de Burnout. Não sei se é a síndrome de Burnout, porém, o trabalho do professor é desgastante. Eu sempre dou essa comparação com alguns amigos. A gente assiste aqueles filmes de cowboy, você vê aquelas diligências, aqueles 6, 8 cavalos lá, e o cara tem que estar com a rédea continuar. Então, o professor está na sala de aula, ele não pode descuidar, porque são 40 alunos, 30, que seja, mas geralmente é 40, 45, 50, ele não pode desgrudar. Então, é por isso que a saúde do professor fica abalada, ele fica com estresse. Eu não sei se especificamente a síndrome de Burnout. Mas é uma coisa séria mesmo. O que se fala é que é o distúrbio psíquico de caráter depressivo, que é precedido de esgotamento físico e mental. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta o próximo bloco falando sobre os professores por excelência, depois ficou bom, mais ou menos, de repente falou, não estou te reconhecendo, colega. Então, a gente fala já. Falta de estímulo e de estímulos com o Cifrão. Professor França e o professor Jorginho Menezes da PUESP aqui no Clique Jornal, volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, com os professores Jorginho, professor Jorge Menezes e também o professor França, que é o Antônio Lages França.
No bloco anterior falávamos sobre a síndrome de Burnout. Agora, eu gostaria de emendar com isso, professor França, e perguntar também sobre o comunicado da Secretaria de Educação sobre a não reorganização escolar. Em que pé ficou? Não, o governador suspendeu a reorganização, mas dizendo que no ano que vem vai ser novamente discutida, isso a gente espera que discuta, e vamos ver o que acontece, né? Porque o grande problema da reorganização, o maior deles é que é o seguinte, para a PUESP, por exemplo, era o seguinte: nós já temos classes muito numerosas. Falei no intervalo com você. Sim. O professor fica na sala com 40 alunos, 45, às vezes 50, e ele parece aquele condutor das diligências nos filmes de cowboy, que tem aqueles 6, 8, 4, 3 parelhas de cavalo lá, ele tem que ficar com a rédea o tempo inteiro. Então isso é muito desgastante para o professor. Você falou da síndrome de Burnout, que eu não sei, eu sei mais ou menos, mas não em detalhes. E a reorganização, ele quer fazer economia. Então ele quer tirar... Vai superlotar a classe. Vai ser muito lotada. Quer dizer, aquela tem espaço. Por que tem duas? Eu tenho 3 salas de 40, por que não vou fazer 4 de 30? Entendeu? Então ele tira de lá e vai fazer. É esse o problema principal. Fora o problema de mexer com a vida das pessoas. O meu filho trabalha ali perto, meu sobrinho fica perto, agora tem que buscar, levar, trazer, etc. Muitas complicações. Porque professor, a questão pedagógica não foi o principal. Para fazer uma comparação bem simples com o nosso dia a dia, o governo do Estado quis fazer com os professores e com a reorganização escolar a mesma coisa que o cidadão faz com a laje de um prédio. Quanto está o metro da laje? Está R$60. Ah, não, é muito. Arruma uma mais barata. Aí o cidadão fala, arrumei uma por 18. Ah, bom. Aí manda comprar a de 18, só que a laje de 18 ela vai quebrar e vai cair na cabeça de quem estiver morando lá dentro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Como já tem o provérbio latino, semper claudicat comparatio. A comparação sempre claudica, quer dizer que ela não é perfeita. Nenhuma comparação é perfeita, mas é por aí mesmo. Quer dizer, ele vai querer economizar. Não é exagero, mas é por aí mesmo. Vai cair na cabeça do próprio governo do Estado e da sociedade. Vai prejudicar. Mas, Paulinho, é o seguinte, sim, professor. A questão dessa reorganização também se passa por uma coisa que a gente já vem há muitos anos lutando contra o governo, que é a questão por desvio de verba da educação. Né? O que acontece? Se você olhar, por exemplo, as escolas centrais, a tendência é o governo eliminar essas escolas centrais e passar essas escolas centrais para a rede particular. E aí, subsidiando também a rede particular, porque a verba da educação também vai para a rede particular, né? Então é um grande número da verba estadual, né? Ela vai para a rede particular e é um desvio. Passando para a rede particular? Não. Seria o seguinte: no primeiro, terceiriza. Em primeiro lugar, seria o seguinte: repassar isso para as prefeituras, né? Algumas escolas para a prefeitura e outras terciarizar para a rede particular. Mas então, automaticamente as prefeituras terceirizariam. Também não estão preparadas. Também não estão preparadas, essa é a questão. A questão é a seguinte: para se fazer, por exemplo, um projeto dessa envergadura que o governo está querendo, ele teria que fazer o seguinte: primeiro, fazer a nível nacional, certo? E ter a responsabilidade de cada órgão ter a responsabilidade. O federal ter responsabilidade,
o estadual tem a responsabilidade e os municipais também têm a responsabilidade. Hoje, se você pegar, por exemplo, a educação, nenhum desses órgãos tem responsabilidade. Se você vai cobrar, por exemplo, o ensino fundamental, a quem você vai cobrar? Ao Estado ou à Prefeitura? Não, senão a gente fica sem saber. E quem? Ou vai cobrar da rede particular? A rede particular a gente não vai cobrar, porque não tem nada a ver com isso. A Constituição não está na Constituição. A educação é um dever do Estado. Só que é o seguinte, hoje ninguém se responsabiliza por isso daí. O ensino superior, certo? O 3º grau, é responsabilidade de quem? É do Estado, da Prefeitura ou federal? Deveria ser do federal, só que a Prefeitura tem, Taubaté tem faculdade, ela desvia dinheiro, tal, da educação infantil, tudo isso aí para o 3º, né? E outras cidades também. No Estado também você vê que o Estado tem faculdades e universidades, por exemplo, do 3º grau. Então, essa questão teria que ser feita no Congresso, mas o Congresso também você vê, não tem. Qual é a responsabilidade do Congresso hoje? O que o Congresso representa para a sociedade? Nada, só lixo, né? Só lixo. Então, fica difícil. Na situação que está atual, só resta dizer isso mesmo. Exatamente. Agora, o governo do Estado está chamando aí para atribuição de classe. Quero perguntar para os senhores, primeiramente para o professor França, sobre o docente, o titular, professor França, do cargo. Ele pode participar da atribuição de classes agora nessa... Não, a atribuição de classes... Na rede pública estadual, que é municipal, acho que em dezembro já os professores sabem para que escolas vão, para que classes pegaram, vai ficar sob a sua responsabilidade. No Estado, no finalzinho de janeiro e começo de novembro. É uma reunião que acontece onde define, né? Lá. Porque lá é o seguinte, na rede estadual tem o titular, o efetivo, fez concurso, tem a cadeira dele, e então há uma classificação por pontos, tempo de serviço, às vezes título. Então ele tem uma classificação para ele escolher. Eu quero aula período da manhã, da noite, período só da tarde, escolhe. E o que sobra vai ficar para os outros professores que não são efetivos. Agora, a categoria O. E tem o último da escala, é a categoria O, que a gente fala categoria O por causa de um código que colocam no Olerite lá, essas coisas. Que é o contratado. Que é o contratado. E por prazo determinado, isso que estava falando de 180 dias, de 200 dias. Eu trabalho esse ano, mas outro ano, depois não posso trabalhar mais? Ué, incrível. Não precisa de um professor? Precisa. Qual é a condição para alguém estar dando aula? É ter habilitação. Está habilitado, que nem um médico. Tem diploma de médico. Sou técnico, tenho diploma de técnico. E, se faltar, vai qualificação. Qualificação eu não tenho habilitação, mas no meu curso eu tive 160 horas de geografia. Uau, então você está... Não é tanto quanto tábula rasa em quanic scriptum est, né? Uma mesa vazia onde nada está escrito. Não, você já sabe alguma coisa, é a qualificação. Mas é questão de classificação. Isso aí seria o quê? A carga suplementar que ele... Não. Para você, quando assume aulas, você assume a sua jornada. Eu tenho uma jornada de 20, sou obrigado a pegar as 20. Minha jornada é de 40, sou obrigado a pegar as 40. Agora eu posso pegar 20 e pegar mais 20 de carga suplementar. A carga suplementar eu posso largar durante o ano. A minha jornada eu não posso. Só para você saber do mecanismo. Entendi. Mas isso a turma entende bem, a professorado entende bem isso. Vai ter agora uma reunião para essa... Não. Agora está sendo inscrição. Só inscrição. A inscrição é para a categoria O, porque os outros já se inscreveram, né, Jorginho? Do dia 10 até o dia 15,
a categoria O, mesmo aqueles que terminam o seu contrato esse ano, ele vai ser prorrogado por mais um ano. E eles terão esse tempo para fazer a inscrição. Essa inscrição, naturalmente, depois vai ser classificado, né? A pessoa vai ser classificada por títulos e tempo, e lá para janeiro começa a sair a lista, né? Primeiro os efetivos escolhem, depois o final que sobrar, depois as aulas, a categoria O começa a escolher também. Há toda uma classificação assim que seguir. Agora, por pontos. No caso das categorias, por exemplo, vamos chutar aqui a categoria F. F é a categoria, são os professores que, quando foi criado o SPPrev, ele queria mandar todo mundo para o INSS. Aí o que aconteceu? Olha, o ministro da Educação na época, se não me engano, aquele que foi prefeito de São Bernardo, Marino, falou assim, olha, você quer mandar esse pessoal para o INSS, então você que vai aposentar depois. Vamos fazer as contas, quanto você está devendo de previdência para eles. Na época, para chutar assim, no mínimo 15 bilhões, por alto. Nossa. Você tem que bancar na hora para mim, porque eu que vou me responsabilizar depois para a aposentadoria deles, não é verdade? E daí criaram o SPPrev e pegaram aqueles professores que na data do SPPrev lá, da lei, julho de 2007, aqueles que estivessem com vínculo, quer dizer, está trabalhando, esses têm estabilidade. Poxa. Então essa é a tal categoria F que escolhe na frente dos outros categoria O. Essa questão é assim. Você que perguntou que é categoria F. Que coisa! E a garantia deles é o seguinte, se não tiver aula nenhuma para eles ganham pelo menos 60 aulas por mês. Mas tem que ficar na escola, naquele período são 9 aulas por semana e mais 2 de atividade coletiva. Tem que ficar lá. E faltou o professor, vai dar aula no lugar dele. Faltou. A pergunta vai ficar para o próximo bloco, professor Jorginho, a respeito dos professores que estão afastados. Como é que eles vão, se eles podem, por exemplo, eles aguardam, eles participam da atribuição, como é que vai ser? Continua afastado? A pergunta para o próximo bloco, para a gente encerrar esse bate-papo aqui com o professor França e o professor Jorginho da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. No instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o professor Jorginho Menezes e também o professor Antônio Lages França. São representantes da APUESP aqui no estado de São Paulo. Professor Jorginho, a pergunta que ficou do bloco anterior foi exatamente o que nós estávamos comentando aqui nesse intervalo. O que o senhor tem a dizer? Bom, o professor, por exemplo, que está cumprindo a duzentena, ele, naturalmente, digamos que ele falta mais 100 dias para ele cumprir, certo? Nós entendemos o seguinte, que com essa lei, né, que o governador mandou, essa resolução, é suspenso isso daí, e o professor pode, naturalmente, fazer as inscrições. Poderá fazer a inscrição, isso aí nós achamos. E também o professor, porque já está colocado o seguinte, na resolução está colocado o seguinte, o professor que, agora dia 15 de dezembro, né, ele termina o seu mandato. Terminou o seu mandato, é prorrogado esse mandato. Esse mandato não, esse contrato, né? Contrato. É o contrato. Esse contrato é prorrogado, né, por mais um ano. Então, eu acho também que o seguinte, não está na resolução, mas eu creio que o professor que está afastado, né, está impedido de trabalhar, ele seja suspenso também, ele possa fazer inscrição agora do dia 10 ao dia 15 de dezembro. Dezembro. Até nesta segunda-feira, nesta terça-feira. Agora, professor França, uma pergunta. O senhor, como professor, eu gostaria de ter essa resposta de um professor como o senhor. Por que é que o governo trata tão mal quem tanto faz pela humanidade, que são os professores? Sem um professor, não há possibilidade de nada na vida. Por que é que vocês são tão maltratados assim? É difícil de responder, porque teria que entrar dentro da cabeça de cada patrão da administração pública, porque o administrador público não deixa de ser um patrão, não é? Uhum. É falta de sensibilidade. Você vê agora que o Papa Francisco escreveu uma encíclica, Laudato Si, justamente chamando a atenção para essas discrepâncias que acontecem entre os muito ricos e muito pobres, aqueles que só pensam no lucro e aqueles que querem visar o bem comum. Educação, serviço, é pouco valorizado, não é? Se eu tenho muita gente desempregada, às vezes eu emprego por qualquer 10 mil reais, como se diz, desculpe o termo, o cara vai trabalhar, porque não tem nada. Se o cara pede esmola 10 centavos na rua, o cara está desempregado e vai. Então, às vezes, quem tem o mando das coisas não tem sensibilidade social, explora o outro. Não quer dizer que eu seja comunista, não. Também não quer dizer que não sou. Se sou, não sou. Não, explora o outro. Quer dizer, se tá a perigo, eu exploro você. Eles não dão valor para o serviço. Eles dão valor para o quê? Para obras, para isso, para aquilo. Por que todo mundo paga imposto quando compra alguma coisa? É para distribuir entre os excluídos, não é verdade? Porque todo rico, tanto o rico como o pobre, paga o imposto? É para que o Estado cumpra as umas obrigações com os seus cidadãos, que são educação, saúde, justiça, segurança. Isso aí ninguém... Então não é questão ideológica, não é uma questão lógica. É questão... pragmática, né? Questão de estadistas, não é? Agora, o serviço fica pesado. Agora, obras, eu faço uma escola, por exemplo, financio a escola. Agora, acabou de pagar, o MEC dá dinheiro para fazer escola. Agora, para manter a escola, precisa de quantos professores, quantos gestores, quantos
os outros serviços gerais. Tanto. Aí esse aí vai ser todo mês e todos os anos. Então, quando ele se preocupa com obra, porque a obra ou visa o marketing, né, chamar atenção, ou até na pior das hipóteses, é onde o governo, os governos, não estou falando generalizado, não, mas claro. é onde os governos, na sua administração, tem um meio de campo que se locupleta com as jogadas de... como é que chama? O marketing. Não. Jogadas, como é que chama no... Eu sou empresário, eu preciso aumentar, não deu, está faltando dinheiro. Os aditamentos. Os aditamentos, não é? Aí é que... E por isso que muita gente se enriquece. Eu conheço, por exemplo... Eu conheço um engenheiro da Sabesp, posso falar, porque já foi dito para mim há 15 anos atrás, que o empreiteiro estava reclamando com ele, a função dele era, pegou a obra, foi feita, as especificações técnicas foram cumpridas, tá, ele assina, agora o outro é que vai pagar. Esse empreiteiro estava revoltado, porque faz 13 anos que eu estou me mexendo com isso, e em 2 anos, o pessoal intermediário lá da Sabesp está com um patrimônio maior que o meu. Com 2 anos só. Fala assim, então os governos gostam muito de obra, as obras são necessárias, mas que as obras eles aparecem e, além disso, é onde eles conseguem. E está aí, nós estamos aí na Petrobras. Graças a Deus que isso vai parar. Vai parar. Nós temos essa experiência, porque agora, depois dessa... Não sei não, Paulinho. Eu só discordo agora, Jorginho, eu só discordo, é que isso vem vindo há muito tempo, e só agora nesse governo é que a grande imprensa está malhando, e malha um lado só. Mas é o seguinte, o mercado da notícia. Eu costumo falar o seguinte, que a corrupção foi a melhor coisa que teve no último tempo. É a melhor coisa, sabe por quê? Que é o seguinte, ela veio à tona. Agora é o seguinte, quem deve tem que ir para a cadeia, seja quem for, certo? Mas voltando, por exemplo, à questão da escola, da escola é o seguinte, a escola ela tem que voltar a ser o centro do saber. Agora, mas isso depois... E aí é o seguinte, ela tem que ser uma escola... onde só para quem quer estudar e não para quem não quer estudar, quem vai lá te contar só passa a hora ou passa a droga. Isso aí não pode. A escola tem que ser, por exemplo, um centro do saber. Professor Jorginho, bom, a PUESP ela tem a sede na capital e várias subsedes em todo o estado de São Paulo. Temos 9 subsedes aqui no Vale Paraíba. São José responde por quantas cidades? Nós respondemos por São José, Monteiro Lobato e Paribunda. Apenas 3? 3. Como é que estão esses professores com a reorganização que foi suspensa? Foi suspensa, mas ficou ameaça no ar, que vão mexer mais uma vez. Deu um sobrefôlego para os professores? Olha, não é que não deu um fôlego. Claro, não vai ver esse ano. A gente parou, certo? E a gente espera que o ano que vem as coisas continuam, mas com discussão, com entendimento, não só dos professores, como de toda a sociedade. Professor França, então agora os professores sabem que haverá uma reorganização escolar. Poderá haver o ano que vem. Poderá. Não, agora para o ano de 2017 não haverá. Em 2016. Em 2016 poderá haver uma para 2017. Aí vai ser outra mobilização. Mas atualmente, o que você perguntou para o Jorginho, de fato foi um alívio para todos os professores que iam ser removidos, deslocados daqui para lá. A gente faz aqui 2 horas de jornalismo, de repente, não, você vai fazer 4. É a mesma coisa com os professores. Ele dá aula para 30 alunos.
passa a dar aula com essa reorganização a 45, 50 alunos. Não necessariamente. Mas, não. Mas uma das finalidades dessa era enxugar mesmo. E ia diminuir o número de professores, porque ia aumentar o número de alunos por classe. Em vez de eu ter 3 classes, 4 classes, eu vou ter 3. Então, eu vou economizar um professor aí. Entendeu? Nesse sentido, sim. Nesse sentido. Bom, caiu, para finalizar, caiu o secretário de Educação. Qual é a sensação do professor em relação a isso? Bom, o secretário teve uma frase que eu acho que vai ficar marcada, né? Que ele colocou que tem vergonha do ensino no Estado de São Paulo. Uma pessoa, por exemplo, que está há mais de 20 anos e seu partido está há mais de 20 anos no poder e dá uma declaração dessa, já coloca que a incompetência, por exemplo, ou a má intenção, por exemplo, que o governo tem com a educação, né? Ele disse ter vergonha dos resultados da educação. Ele disse, lembrando que foi o ex-secretário Hermann Wurwald. Ele disse, não é possível que a sociedade se conforme. Exatamente. Justamente, então, mas a medida que ele estava tomando não ia trazer necessariamente melhoria na qualidade. Ia trazer muito desconforto, muita bagunça na vida de várias pessoas. Esse é o problema. Professor Jorginho, professor França, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Aqui na Rádio CT, e sempre aberto às manifestações da POESP e dos professores. Então, quero desejar a todos os ouvintes, né, e também a vocês, um Natal, né, que esse Natal seja de paz, né, que nós estamos precisando bastante, e o ano que vem vamos entrar aí com esperança, né. Não vou desejar um bom ano para todos, porque o que eu desejo é que a gente lute e vença, né? Porque a gente desejar um bom ano, de contar com essa sujeira, difícil, de né? contar, tá difícil. Que Deus nos dê saúde e paciência. Então, que Deus nos olhe também, né? Não se dê saúde para a gente, mas nos olhe mesmo e coloque a mão na nossa cabeça para que a gente tenha um pouco de juízo também, né? Não só os deputados, mas nós também, para que a gente possa fazer frente a tudo isso aí. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.